pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando as nossas aulas para o segundo bimestre, certo? Então já vamos ficar de olho aí, porque nós teremos conteúdos novos, galera. Meus queridos, então, nós vamos trabalhar com duas questões sobre a cultura, tá bom? Então a nossa habilidade vai ser compreender a noção de cultura e diferenciá-la da cultura de massa. E para compreender isso, nós vamos trabalhar com três conceitos: cultura, consumo e comunicação de massa. Tá? Então, ao fim desse período de aula, nós teremos a ideia do que é a cultura e qual é a diferença existente entre a cultura e a cultura de massa. Qual que é a importância da cultura na vida social? Começa a refletir, começa a pensar já aí o quão importantes são os hábitos, os costumes, os seus gostos dentro da sua vida. Você conseguiria viver sem eles? Você viveria com hábitos e gostos diferentes? Então faça essa reflexão. Será que se eu estivesse em outro lugar eu teria essa mesma orientação para aquilo que eu faço? Eu faria tudo da mesma forma? Né? As coisas que nós fazemos no nosso dia a dia estão relacionadas com a cultura na qual nós estamos inseridos. Eu gostaria de viver uma outra cultura, seja agora, seja no passado, seja no futuro. Comece a pensar como que a cultura ela é dinâmica, ela não para, né? Ela não é estática. Por quê? Veja bem, olha a linguagem. Né? Desde o início, né? Primeiro lá o pessoal com a fumaça e hoje em dia com os emotions, por exemplo, e as figurinhas. Hoje você consegue desenvolver uma conversa só com figurinha, sem enviar nenhuma palavra. Então a linguagem está mudando. É um exemplo de como a cultura também se transforma e o quanto que ela é importante para a nossa vida em sociedade. Além da sua capacidade de transformação, dessa questão dela não ser estática, a cultura ela ocorre também através das instituições sociais. De que forma? Pela manutenção e transformação das tradições. Ou seja, tanto a escola, a família, o trabalho e a religião são formadoras e facilitadoras de cultura. Ou seja, nós recebemos elementos culturais da família, da escola, do trabalho. Nós produzimos esses elementos culturais também na família, na escola, no trabalho, na nossa religião. E esses elementos que nós construímos a partir dessas instituições sociais nos dão a sensação de naturalidade da tradição. Ou seja, daquilo que é tradicional dentro de uma sociedade, isso é algo natural, que sempre ocorreu, entretanto, nem sempre ocorreu daquela forma. É daquela forma devido a transformações que ocorreram no seu meio social. Ou seja, a cultura ela serve para que a gente também compreenda a maneira pela qual se organiza uma sociedade. A cultura de massa é um produto da influência da mídia e da indústria cultural. Ou seja, ela é o resultado daquilo que a mídia influencia e que é produzido para o consumo do restante da população. Então é um padrão, é um gosto, é uma forma de você se vestir, é uma forma de você pentear o cabelo, que é produzida pela mídia de várias formas, tanto a mídia que nós conhecemos tradicionalmente, como o rádio e a TV, como atualmente o YouTube, Twitter, entre outras coisas, né? Então ela passa informações aos indivíduos que consomem essas informações que são produzidas pela indústria cultural, tornando isso uma cultura para uma grande quantidade de indivíduos. Qual é a melhor forma de você vender? Vender para a maior parte de indivíduos possíveis. Então, cria-se um padrão, seja é o que a gente já ouviu falar várias vezes, como padrão de beleza, padrão de cabelo. O que a nossa sociedade vem mudando um pouco. Entretanto, a indústria cultural ela não deixa de se apropriar desses elementos. Nesse caso, então, a cultura de massa ela trata as pessoas não como indivíduos que têm suas particularidades, seus desejos, mas sim como uma massa, um grupo de indivíduos que buscam sempre a mesma coisa. No caso, ela vai relacionar essa coisa ao consumo, sempre buscar consumir alguma coisa. Isso porque nós vivemos em uma sociedade que é capitalista, que tem como objetivo o lucro. Então, o que eu vou produzir para as pessoas, eu devo produzir e incentivá-las a comprar
e não é mais fácil se você fizer isso com a maior quantidade de pessoas? Nós podemos perceber isso nos nossos gostos, hábitos, na forma como a gente leva desses elementos. E finalizando, um ponto importante, né? Com esse avanço das tecnologias de informação, hoje você não consegue identificar a origem de determinada cultura. Existem algumas que levam a sua origem no nome. Então, se você pegar, por exemplo, a música, né, o K-pop, então vem da Coreia, o J-rock do Japão, né? Mas aí a gente está falando de sistemas culturais amplos. No passado, você conseguia identificar alguns elementos culturais que eles estavam presentes em algumas regiões apenas. Hoje, com a globalização, eles se ampliaram ao redor de todo o globo. Por exemplo, comidas que eram específicas de algum lugar, hoje você encontra em qualquer lugar. Né? Só você ir a um shopping, se você for num shopping no interior de Minas Gerais, você não vai ter somente alimentos que visam a alimentação da tradição daquele povo, e sim do mundo inteiro. Vai ter comida japonesa, árabe, italiana, norte-americana, argentina, né? Da maneira que for, até mesmo no cardápio você consegue identificar de onde elas são. Mas aquela cultura que era daquele lugarzinho ali, ela já se ampliou para muitos lugares. Tá? Então a tecnologia de informação possibilitou que a gente não saiba, em alguns casos, a origem de algumas culturas. É isso, pessoal. Muito obrigado.